Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tá tranquilo? Então vamos lá, né? Trabalhar. Bom, eu tinha falado inicialmente ontem com vocês da parte de isomeria, né? Lembrando sempre que a relação de isômero está em função da sua fórmula molecular, né? É a própria palavra que dignifica isso, né? Ela própria se coloca de forma em que ela já é autoexplicativa, né? Bom, eu vi com vocês a isomeria constitucional, que é apenas questão de conectividade, e a parte da isomeria geométrica, né? Que se refere à disposição ao redor de uma ligação π ou de uma cadeia fechada, que era o grupo de análise nosso ontem, né? Bom, hoje eu vou começar com vocês, tá? Porque nós vamos completar isso numa outra aula, devido ao assunto ser um pouquinho mais extenso. Nós vamos trabalhar a chamada isomeria ótica, tá? Meninos, o que acontece? Lá nos primórdios da origem da nossa língua, tá? Algumas palavras eram escritas com P mudo, tipo óptica, tá? Física com PH, lembra, né? Tá? Então, farmácia com PH, vocês lembram disso, né? Então, a linguagem foi sendo evoluída e algumas palavras foram sendo mudadas. E entre elas é a questão do óptica. Óptica e ótica é a mesma coisa, tá? Fala-se da mesma grandeza. Teve um tempo que se discutia que óptica era uma grandeza relacionada única e exclusivamente aos aspectos químicos de moléculas, e ótica tratava-se da visão em que o aspecto físico vai ser considerado. Gente, ridículo isso. É a mesma coisa. Se aparecer ótica, você sabe do que se trata. Se aparecer óptica, você sabe do que se trata. Primeiro, porque essa palavra já não se usa mais pela nossa norma culta gramatical, tá? Meninos, deixa de conversa, né? Ótica, isomeria ótica, ela tem alguns pormenores, tá? Primeiro, é uma grandeza experimental, tá? Então, quando nós falarmos de isômero ótico, trata-se de uma grandeza experimental. Então, acaba que o isômero ótico que nós vamos tratar é uma propriedade física da molécula. Tá? Só temos como determinar essa ideia do isômero ótico através de um experimento, né? Só analisando o experimento. Bom, o que eu preciso observar? Qual é a minha análise? Eu vou partir de um princípio mais simplista, tá? Então, nós vamos, primeira coisa, nós teremos um carbono do tipo sp3, tá? Nós teremos um carbono do tipo sp3. Ao redor desse carbono sp3, tá? Eu terei o quê? 4 ligantes diferentes. Então, eu vou colocar aqui A, B, X e Y. Ok? Então, eu tenho essa relação. Veja bem, para eu ter atividade ótica, primeira coisa, esse carbono obrigatoriamente deve ser sp3, tá? E eu terei o ligante A diferente do ligante B, que é diferente de C, que é diferente de Y. Aqui é XY, não pus C não, tá? X e Y, ok? Todos eles são diferentes entre si. Tá? Então, eu teria aqui 4 ligantes diferentes, tá? Então, quando eu tiver esta situação, qual situação? Carbono sp3, tá? Ou seja, carbono saturado, aquele carbono que só faz ligação em sigma, tudo é a mesma coisa. Quando ele estiver rodeado por 4 ligantes diferentes, olha só, 4 ligantes, não quer dizer que sejam 4 elementos, tá? 4 ligantes eu posso analisar uma molécula inteira, ok? Então, quando eu tiver 4 ligantes diferentes, eu vou falar que esta molécula possui uma coisa que nós vamos falar de possui centro quiral. Possui centro quiral. Quiral quer dizer assimétrico. O que é uma coisa assimétrica que não tem simetria? Então, se eu tenho uma molécula em que um dos carbonos tem 4 ligantes diferentes, se eu dividir essa molécula ao meio, né,
um lado não vai ser igual ao outro. Eles vão ser lados diferentes, então é chamado de assimétrico. Tá? O termo quiral vem de mão, quiros. Tá? Presta atenção na sua mão direita e na sua mão esquerda, elas são idênticas? Não, elas são diferentes. Tenta encaixar uma sobre a outra, não de palma de frente para a outra. Palma de frente uma para a outra é imagem e objeto, é aquela ideia do espelho, tá? Agora, tenta colocar uma mão direita em cima, né? A palma de uma mão sobre o dorso da outra, que isso é uma sobre a outra. Você vai ver que os dedos não se encaixam, sobra dedo para todo lado. Então, isso indica que as nossas mãos são assimétricas. Tá? Elas não apresentam plano de simetria. Então, se eu dividir minha mão direita ao meio, o lado direito vai ser diferente do lado esquerdo, pela quantidade de dedos, pelo tipo de dedo que eu tenho. Tranquilo? Beleza? Então, o que acontece? Em uma molécula que tiver carbono sp3 com 4 ligantes diferentes, este carbono eu chamarei ele de centro quiral, ou seja, carbono assimétrico. Quando eu tiver esta ideia, ou seja, eu tenho esse centro quiral, eu posso falar que essa molécula, ela possui atividade ótica. O que será isso, né? Possui atividade ótica, tá? Bom, o que quer dizer essa atividade ótica? A atividade ótica é uma grandeza experimental que demanda um equipamento, tá? Esse equipamento chama-se polarímetro, tá? Polarímetro. Esse equipamento ele vai fazer a leitura da molécula em relação à incidência luminosa, tá? No caso, é a incidência de luz plano polarizada. Deixa eu pegar aqui um polarímetro, tá? Para vocês só visualizarem, tá? Vou mostrar um equipamento. Vamos lá, hoje está funcionando o colo, beleza, está funcionando. Isso é um polarímetro, tá? Aqui é uma luneta, tipo um microscópio, tá? Você vai olhar por esse lado, tá? Nessa região aqui é onde tem uma lâmpada, ela emite uma luz que a gente chama de plana polarizada, depois eu faço as anotações para vocês, tá? O que é uma luz plano polarizada? É igual um feixe de laser point, né? Ele sai de um ponto e chega na outra extremidade, né? Sem sofrer espalhamento. Diferente do que nós temos na luz tridimensional, que é essa lâmpada que nós temos nas nossas casas, né? Quando você aciona ela, ela sofre espalhamento. Então, um polarímetro, ele tem uma fonte luminosa, ele tem um polarizador, esse polarizador, ele vai transformar a luz tridimensional em unidimensional, tá? E ele vai desenvolver um caminho óptico até atravessar a solução que tem a sua amostra, ok? Então, eu vou analisar a luz que vai atravessar essa luminosidade, ou, desculpa, essa amostra, ok? Então, isso é um polarímetro. Olha só, por dentro, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, ó. Tem outro desenho aqui que dá para nós colocarmos. Por dentro, o polarímetro é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma fonte de luz. Não ficou muito boa a imagem, não, mas dá para explicar para vocês. Eu tenho uma fonte de luz que emite luz em todos os comprimentos, para todo lado, luz branca, tá? Essa luz incide sobre um polarizador que transforma todos os comprimentos de onda em um só. Ok? Aí essa luz, quando eu não tenho nada dentro da cubeta, essa luz vai chegar do outro lado e eu vou enxergá-la lá naquela lunetinha, lá na lunetinha. Vou enxergá-la aqui, ok? Pronto. Agora, quando eu coloco uma amostra dentro dessa solução que tenha centro quiral, o que vai acontecer? A luz vai ser absorvida por esse centro quiral e ela vai sofrer um desvio. Aí, como eu não estou enxergando a luz, o que eu vou fazer? Eu vou girar essa rodana aqui, olha, para a direita ou para a esquerda até eu encontrar a luz novamente. Aí, de acordo com o que eu vou girando, eu vou localizando a luz. Aí eu desloco isso dentro de um ângulo. Aí eu sei o quanto essa molécula que tem centro quiral, ela gera o desvio daquela luz plana e polarizada que incidiu sobre ele. Tá? Por isso que eu falei para vocês, é uma grandeza experimental, tá? É uma grandeza que eu preciso de dados físicos da molécula para eu poder trabalhar com ela. Tranquilo?
Beleza. Então, no olhômetro, eu não posso ter grandes informações, mas nós temos como tirar alguns dados, tá? Então, olha só. A atividade óptica, então, é a capacidade que a molécula tem de girar a luz plana polarizada. Então, atividade óptica, capacidade. Aliás, não vou nem colocar capacidade, não, tá? São, atividade óptica, molécula com centro quiral, né? Moléculas que desviam a luz plana e polarizada. Onde é que eu encontro essa luz plana e polarizada? Lá no polarímetro, tá? Isso é uma grandeza experimental, ok? Bom, então como é que eu vou analisar isso numa molécula? Como é que eu vou visualizar isso? Crianças, eu tenho que observar o desenho da molécula. Não dá para eu tirar grandes conclusões desse desenho, tá? Mas pela análise direta, nós temos alguns objetivos. Por exemplo, ó, a fenilalanina, que é um aminoácido que nós utilizamos como adoçante. Adoçante? Isso. Ele dá a sensação de doce, né? Ele substitui o açúcar muito bem. Você vai ver que os alimentos diet light tem escrito lá fenilalanina, né? Para quê? Para avisar os grupos que têm dificuldade com digestão dele, que são os fenilcetonúrios, né? Para ele não consumir aquele alimento que tem fenilalanina, tá? Aparece uma molécula dessa para você e há o questionamento. Essa molécula tem atividade óptica? Bom, para eu ter uma atividade óptica, eu tenho que ter algumas condições. Quais são essas condições? Eu preciso de ter carbono sp3, certo? Beleza? E ao redor desse carbono sp3 eu tenho que ter 4 ligantes diferentes. Aí eu posso ter atividade óptica. Então, analisemos por partes as situações aqui. Quando eu penso aqui, olha, aqui é um dupla O, então aqui é um carbono sp2, então não me serve. Eu tenho que ser carbono sp3, né? Quando eu olho esse anel, todos os carbonos são sp2, então tá fora. Sobraram 2 carbonos sp3. Esse aqui é sp3 e esse aqui também é sp3. Esse aqui não pode ser centro quiral. Por quê? Porque eu tenho 2 ligantes iguais. Para ser considerado um centro quiral, eu tenho que ter todos os ligantes. Então, nos resta ver o quê? Esse outro carbono. Tá? Esse outro carbono, o que nós temos? Ele é sp3. Ok? Beleza. O que mais que eu tenho nele? Bom, se eu avaliar friamente esse indivíduo, eu vou perceber que esse ligante, aqui, ó, ligante é todo esse grupo que sobra aqui, ó. Esse ligante, tá? É diferente desse ligante. Certo? E que este ligante é totalmente diferente desse ligante aqui, ó. Tá? E que esse ligante aí, ele é diferente desse outro ligante aqui, ó. Certo? Olha só que coisa, hein? Então, esse carbono central aqui, ó, percebe? Ele é sp3 com 4 ligantes diferentes. Então, você pode falar que esse indivíduo é um centro quiral. Tá? Centro assimétrico é a mesma coisa, tá, gente? É só questão de sinônimo. Tá bom? Tá? Se aparecer principalmente os livros mais antigos, usam muito ainda o termo assimétrico. Tá? Quiral, assimétrico, tudo a mesma coisa. Bom, eu vou usar o termo quiral porque eu acredito que ele expresse melhor, tá, do que essa ideia do assimétrico. Não está errado isso, tá bom? Crianças, quando eu tenho um centro quiral, então, eu posso afirmar que essa molécula da fenilalanina, tá, esse aminoácido aí, tá, eu posso afirmar, então, que ele possui atividade óptica. O que eu estou falando, então? Eu estou afirmando que lá num polarímetro, uma solução contendo essa molécula, ela pode rotacionar a luz ou para a direita ou rotacionar a luz para a esquerda.
ok? Então, você vê que a princípio é uma coisa tranquila. Bom, o que que acontece? Para que eu preciso saber disso? Simples. Na síntese de fármacos, tá? No caso, vamos lá sintetizar uma molécula que ela tem um centro quiral. Quando eu tenho apenas um centro quiral, eu posso ter dois isômeros diferentes. Um é o isômero que realmente gera o efeito que me interessa, e o outro é o isômero que não tem nada a ver com do que me importa, do que eu preciso, tá? Então, é importantíssimo eu saber sobre isomerismo, porque quando eu estou sintetizando moléculas, eu sei qual isômero eu estou obtendo. Tá? Então, tem um exemplo antigo, tá, disso. Deixa eu até copiar aqui a imagem. Tá? A talidomida, ela é clássica. Tá? Esses são esses dois isômeros. Ó. Ela tem um centro quiral? Tem. Tá? Vou te mostrar a importância de nós sabermos isomerismo. Esse carbono aqui, ó, tá vendo? Esse carbono são centros quirais, são isômeros óticos, tá? Você percebe aqui, olha, nessa molécula, a ligação aqui está achurada, quer dizer que esse grupo está por baixo dessa molécula aqui, ó, desse pedaço, tá? Essa molécula, está vendo que a ligação está cheia? Então, esse grupo está por cima desse, tá? É como se fosse uma camada, tranquilo? Então, são moléculas isômeras, só que com propriedades químicas diferentes. Tá? O que eu quero dizer para você? Lá em 1950, por aí, descobriu-se que a talidomida ela tinha efeito sedativo. Então, foi dado como medicamento para inibir o enjoo nas gestantes. Beleza, só que era um dos isômeros, e em 1950 não se conhecia ainda a tecnologia do isômero óptico, tá? Sabia da existência, mas não sabia como trabalhar isso ainda, tá? O que acontecia? Quando a mulher tomava o sedativo, né, que era a molécula correta, beleza, inibia o enjoo tranquilamente. Agora, quando ela tomava o fármaco, o medicamento, só que ao invés de estar lá o isômero que é sedativo, estava a outra molécula, que a gente vai chamar de oposta, tá? O que iria acontecer? Ao invés de inibir o enjoo, ela destruía o feto. Tá? Ela dava má formação fetal, por isso que tem esse nome aqui, ó, teratogênico, que dá origem a monstros. Por que é chamado monstros? Né? Porque o fragmento teras, né, teratus, né, é monstro, tá? É porque o que acontecia? Quando nascia só um pedaço do braço, só assim, a cabeça, só o tronco, então assim, nascia pedaços apenas. Tá? Então destruía o feto, né? E quando o indivíduo nascia vivo, né? Ele às vezes nascia sem o braço, ou com a mão colada lá em cima, no ombro, tá? Então são chamados filhos da talidomida. E por volta de 55, né, se descobriu o que estava acontecendo, que era a síntese de isômeros. Um isômero era ativo e o outro isômero gerava essa bagunça toda. Então, a talidomida como fármaco foi proibida a comercialização dela, né? Até hoje tem talidomida no mercado, tá? Só que com um diferencial. Hoje nós detemos a tecnologia de isolar uma da outra, tá? Isso é um processo enzimático. Eu uso enzimas porque enzimas são específicas para fazer essa separação. O que implica? Implica em maior custo, né, do fármaco hoje. Então, meninos, a ideia de saber, a necessidade de saber por que uma molécula tem centro quiral é para que eu, na síntese, eu tenha condição de sintetizar apenas o isômero que me interessa e não gerar aqueles outros isômeros que são desnecessários. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de talidomida para vocês. Tá? Aqui é um exemplo clássico. Se você olhar os livros, você vai sempre ver, vai sempre estar falando de talidomida. Tem alguns detalhes aqui ainda, por que é S, por que é esse R aqui, mas isso é uma conversa mais adiante. Tá? Como eu estou só fazendo introdução, eu estou comentando o geral. Tá? Então, o que acontece? Para eu pensar nesse nível molecular, tá? Sempre quando eu for pensar num centro quiral, um centro quiral sempre pode me dar o quê? Dois tipos de moléculas, que eu vou chamá-los de isômeros.
tá? Esses isômeros são opostos, tá? Então, nós vamos chamá-lo de par de enantiômeros, tá? Então, olha só, esta molécula com esta molécula, que elas são opostas, tá? Elas são enantiômeros. Enantiômeros. O que significa isso? Isômeros óticos, tá? Eu estou falando que uma molécula é o oposto da outra. No livro, você vai ouvir o termo assim, são moléculas não sobreponíveis, ou seja, imagem e objeto, né? Tá? Bom, no livro vocês vão entender isso aí. Tranquilo? Então, quando eu tenho um centro quiral me dá dois isômeros. Esses dois isômeros, onde um é o oposto do outro, eu chamo de enantiômeros, tá? Crianças, o que nós vamos ter, então, lá no polarímetro? Tá? Vamos ver o que lá no polarímetro, tá? Quando a luz incide, tá lá minha cubetinha, tá? Quando a luz incide perpendicular aqui, e eu tenho um centro quiral, eu posso gerar um desvio de luz para a minha direita ou para a minha esquerda. Tá? Então, eu vou chamar de dois tipos de isômero. A luz, quando é desviada para a direita, lá no polarímetro, tá? Isso é uma grandeza experimental, eu vou falar que é uma molécula de estrógeno, ou uma molécula que gira a luz para a direita. Quando essa luz incidente lá no polarímetro, eu observo que ela deslocou para a esquerda, eu vou falar que se trata de um isômero levógeno. Professor, como é que eu vou ver esse negócio no desenho? No desenho você não vai ver nada, tá? No desenho você só identifica se tem centro quiral ou não, tá? Para eu saber se é o isômero de estrógeno ou levógeno, eu apaguei meu polarímetro, apaguei. Deixa eu buscar o polarímetro aqui de novo, tá? Eu tirei o polarímetro daqui, vem cá. Para eu saber se eu tenho o destrógeno ou levógeno, crianças, eu tenho que colocar a minha solução contendo a molécula aqui no meu polarímetro. Aqui, a cubeta do polarímetro são esses vidros que estão aqui, ó. Tá? E o que vai acontecer? Bom, quando a luz incidir sobre essa molécula, se eu tiver o isômero que desvia a luz para a direita, eu vou girar essa rodando aqui, ó, para a direita até encontrar a luz de novo. Lembra que eu falei para vocês? Quando não tem nada lá dentro, eu vejo a luz lá no fim do túnel, tá? Vejo a luz lá no fim do túnel. Quando eu coloco a minha solução aqui dentro, o que vai acontecer? A luz desaparece, certo? Se tem um centro quiral, a luz vai desaparecer. E se não tiver, continua incidindo a luz, tá? Se tem um centro quiral, a luz sofre um desvio. Como que eu vou descobrir onde é que está essa luz novamente? Eu vou girar essa rodana para a direita ou para a esquerda. Se eu tiver rodado para a direita e encontrei a luz novamente, eu vou falar que o isômero que está lá dentro é de estrógeno. Se eu girar essa rodana para a minha esquerda, tá? Lá tem a marcação no equipamento, ele indica o direito e esquerdo para você. Tá? Se eu girei para a esquerda e eu encontrei a luz quando eu girei a rodana para a esquerda, eu vou falar que eu tenho, então, o levógeno. Tá? Mas como é que eu vejo essas informações no polarímetro? Vamos lá, meu filho, passa para cima, por favor. Tá? Bom, geralmente no nome da molécula, ou você vai ver escrito L, tipo L-glicose. Então, eu estou falando que eu tenho uma solução de glicose levógena, ou D-glicose. Tá? Então, eu estou falando que eu tenho uma solução de glicose de estrógeno. Ou ainda, eu poderia ter expressado assim para você, ó, sinal positivo, sinal negativo. Tá? Positivo é o destrógeno, o negativo é o levógeno. Ok? Tranquilo? Então, isso é informações retiradas via polarímetro. Bom, então vamos voltar aqui numa coisa aqui, ó. Eu olhei para essa molécula que eu desenhei aqui para vocês, tá? Essa molécula é de estrógeno ou ela é levógeno? Não sei, porque que eu fiz um desenho, tá? Eu não tenho informações físicas do desenho. Tá? Agora, se no meu texto eu tivesse colocado para você, foi feito a disposição espacial da molécula do isômero de estrógeno. Beleza, eu te informei isso. Agora, olhando o desenho nu e cru assim, eu não sei se ele é o de estrógeno e o levógeno, tá? Mesma coisa, olhando esses isômeros aqui, ó, tá? Eu não sei quem é o de estrógeno e o levógeno, apenas olhando o centro quiral. Ok?
Tranquilo? Beleza? Então, destrógeno e levógeno são grandezas experimentais que eu só consigo obter analisando via polarímetro. Tá certinho? Beleza? Fácil, né? Então, vamos lá colocando as definições para cada caso, tá? Destrógeno, destro, né? Destrógeno. Você pode representar por um sinal positivo ou a letra D. Ok? Então, são moléculas que giram a luz para a direita. Isso, crianças, entenda, lá no polarímetro, tá bom? Não é você colocar a molécula aqui no ambiente e ela vai girar essa luz, de jeito nenhum. Eu estou falando de luz plana e polarizada, tá? Isso é importante que você se lembre disso, tá? Levógiro ou levogiro, tanto faz, tá? Levógiro ou levogiro, sinal negativo ou o L, tá bom? São moléculas que giram a luz plana polarizada para a esquerda. Esse A aqui não é craseado, tá? A direita e a esquerda. Ao lado ou outro lado, né? Tá bom? Crianças, então essa aí é uma definiçãozinha simples, tá? Agora, quando eu tenho o destrógeno e o levógeno, onde eles são os isômeros, como assim? Igual eu mostrei aqui para vocês a talidomida. Aqui eu tenho um, que vai ser o levógeno. Tá bom, polarímetro, vai embora, depois eu arrumo outro. Aqui eu tenho um que é destrógeno e o outro é o levógeno, eu não sei quem é quem, tá? Qual é a relação entre as duas moléculas, onde elas são opostas? Tá? Eles são um par de enantiômero, ok? Isômeros óticos, certo? Porém, com desvio de luz opostas, ou seja, um gira a luz para a direita e outro gira a luz para a esquerda. Sim? Tranquilão? Beleza? Fácil, né? Não é difícil a ideia, tá? Agora, eu posso ter mais de um centro quiral na molécula? Claro, posso ter vários, tá? Por exemplo, ó, deixa eu colocar essa ideia aqui para vocês. Moléculas com mais centros quirais. Eu coloquei com um, né? Tá bom? Posso ter? Claro. Vamos colocar, por exemplo, a glicose aqui, ó. A glicose é a frutose. Não, importa não. Coloca esse monômero, esse monossacarídeo aqui, ó. 3. Pronto. Esse aqui é um aldol, que é um aldeído e um álcool, né? Tá vendo a hidroxila que nós temos aí, né? Beleza. Quantos centros quirais eu tenho nessa molécula? Ou eu não tenho centros quirais nessa molécula, né? Tá? Bom, é claro que eu tenho, né? Porque eu coloquei com a intenção de que tivesse. Crianças, o que eu tenho? Esse carbono não me serve, porque ele é sp2. A definição é para carbono sp3. Esse carbono aqui é sp3, porém eu tenho, dois ligantes iguais. Então, estão fora. Tá? Já entendeu aí, né? Já retirei 2 indivíduos. Nos restam os outros aí, os outros 4 para nós analisarmos, né? Então, vamos por partes, ó. Presta atenção. Vamos começar com esse carbono aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. O que está ligado nele? OH, hidrogênio, esse pedaço e esse pedaço todinho que está aqui para trás, ó. Então, você viu que os 4 ligantes são diferentes? Então, você pode falar e marcar que esse carbono aqui é um centro quiral. Ok? Beleza. Se ele é um centro quiral, ele gera 2 desvios, ou seja, ele vai evidenciar a presença de 2 isômeros, um destrógeno e um levógeno em relação a ele. Crianças, olha esse aqui, ó. Tenho hidrogênio, eu tenho esse grupo, eu tenho OH e eu tenho isso tudo aqui, viu? 4 ligantes diferentes. Certo? Entenda, 4 ligantes, tá? Não é o primeiro elemento.
Por que que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o que é o erro comum? Você olha esse carbono aqui e fala, aqui tem carbono de cá e carbono de cá. São dois ligantes iguais. Não é isso. Eu vou analisar quem? Esse grupo aqui todinho, e eu vou analisar esse grupo todinho que sobrou aqui, ó. Entenderam? Beleza, né? Ótimo. O próximo também, olha só, se você observar, tá na mesma lógica, ó. Tem o grupo OH, tem o hidrogênio, esse pedaço, e esse pedaço aqui também. Então, mais um centro quiral para ele. Tá? Beleza? Bom, né? Tomando água aqui, né? Porque não vai. Crianças, olha o outro, ó. Isso tudo para cá. Isso tudo para cá. Hidrogênio e OH. Ótimo. Então, eu tenho... Então, aqui eu encontrei 4 centros quirais. N igual a 4 centros quirais. Beleza. Aí, se eu tenho uma molécula com 4 centros quirais, eu posso fazer um questionamento para você. Quantos isômeros óticos possíveis? Quantos isômeros óticos possíveis? Ok? Bom, aí nós vamos entrar no fator aqui de cálculo assim, escandalosamente fácil. Tá? Tranquilo, bem simplesinho, é um cálculo direto para nós resolvermos esse primeiro aspecto. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, presta atenção, cada centro quiral, eu posso gerar dois tipos de moléculas, de dois isômeros, não é isso? Cada centro quiral, ou eu tenho ele na forma do destrógeno, ou eu tenho ele na forma do levógeno lá no polarímetro, não é isso? Então eu só tenho duas formas de desvios, tá bom? Agora, como eu tenho vários centros quirais, eu vou elevar isso ao número de centros quirais. Então, como que eu vou ficar ali, ó? 2 desvios possíveis elevado à quantidade de centros. Quanto eu tenho lá? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vão dar quanto? 16, não é isso? Porque, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2. Isso. Então, aqui eu tenho um total de 16 isômeros óticos. Joia. Beleza, pessoal, esses isômeros óticos são os destrógeno ou levógeno? Crianças, pelo desenho, impossível determinar isso. Tá? Isso aí só determina via polarímetro. O que você pode afirmar aqui, tá? Isso é com certeza, tá? O que você pode afirmar aqui com certeza é que metade dessas moléculas, tá? Que seriam 8, você vai chamá-lo de 8 são destrógenos e 8 são levógenos. Porque um centro quiral pode girar ou para a direita ou para a esquerda, não é isso? Então, cada centro quiral me geram 2. Se eu tenho 16 isômeros óticos, isso quer dizer que eu tenho metade dessas moléculas giram a luz para a direita e a outra metade giram a luz para a esquerda. Sempre assim? Sim, sempre é a metade, tá? Então, se é a metade, o que eu tenho? Eu tenho aqui um total de 8 pares de enantiômeros. Tá? Ou simplesmente você poderia escrever 8 enantiômeros, porque falar 8 pares de enantiômero é quase um pleonasmo, tá? É um exagero, ok? Tá? É bem exagerado, é igual subir para cima e descer para baixo, tá? 8 pares, porque o enantiômero já é par, né? Já entendido isso, mas tudo bem, só para facilitar a nossa vida. Tranquilão? Então, em moléculas maiores, tá? Eu posso encontrar mais de um centro quiral? Posso sim. Consequentemente, se eu posso encontrar um maior número de centros quirais, isso quer dizer para mim que quanto mais centros quirais eu tiver, maior é o número de isômeros óticos. Tá? Lá no século passado, esses isômeros óticos eram chamados de antípodas óticas. Tá? Esse nome já caiu em uso, né? Caiu em desuso, aliás, não caiu em uso, caiu em desuso, tá bom? Ele não refletia muito a realidade, vamos colocar assim, tá? Então nós vamos falar o quê? Eu tenho 8 pares de enantiômeros ou eu tenho 16 isômeros óticos. Ponto. Beleza? Fácil.
Certinho? Ótimo, então. Pessoal, quem que são os enantiômeros? É o destrógeno e o levógeno da mesma molécula, para facilitar a nossa vida. Tá? Assim, de maneira bem grotesca, a sua mão direita e a sua mão esquerda, qual a relação entre as duas? Elas são enantiômeros. Elas são enantiômeros. Por quê? Porque elas são assimétricas, né? Elas são quirais. Uma não encaixa na outra. Tá? Seu pé direito e seu pé esquerdo, né, são enantiômeros. Agora, se você pegar um papel sulfite branquinho dos dois lados e rasgá-lo ao meio, tá, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Aí eu tenho um indivíduo que é aquiral. Por quê? Porque ele tem simetria. Quando você pega um objeto, ele tem simetria, tá, ele é simétrico. Tá? Aquele simétrico é o quê? Aquilo que você divide ao meio, um lado é idêntico ao outro. Tá? Ok? Joia, né? Por exemplo, se nós dividirmos o nosso corpo ao meio, nós somos o quê? Assimétricos. Porque um lado nosso é diferente do outro. Não, o coração é maior do lado esquerdo do que do lado direito. O pulmão do lado esquerdo é menor do que o pulmão do lado direito. Tá? Você tem mais fígado do lado direito do que do lado esquerdo. Tá bom? A posição do seu intestino. Bom, aí vai, tá? Nós somos assimétricos. A nossa simetria é falsa, tá bom? Bom, beleza. Então aí nós temos algumas coisas. Vamos recapitular, porque eu sei que eu já falei horrores aqui hoje, né? Tá? Já converso demais, como diria, né? Eu converso mais do que o homem da cobra, tá? Vocês sabem quem que é o homem da cobra, que eu já contei para vocês essa história. Crianças, o que é a grandeza ótica? Tá? Você ri, né? Aqui eu tô, como diria a minha falecida mãe, né? Fala até escumar o canto da boca. Fala muito, né? Quem conheceu o Iris Rezende, eu tô no mesmo nível, né? Fala. Só que eu não fico cuspindo das pessoas, né? Você ia conversar com o Iris Rezende, ia cuspindo para todo lado, tá? Igual seu pai gosta de falar, né? Bom, eu falo em aula, tá? Porque depois que termina a aula eu fico caladinho, tá? Aí eu já fico com, vamos dizer, acanhado, como diria lá na roça, né? Ai, ótimo, é muito bom isso, né? Crianças, então vamos lá, fechando a, fechando a conversa aqui, ó. Ótica, então isomeria ótica é uma grandeza experimental, tá bom? É diferente da isomeria constitucional, porque o desenho já te responde tudo, tá bom? Aqui eu tenho que demandar o experimento, porém eu não tenho polarímetro o tempo todo, eu estou lendo um texto, estou lendo um artigo, eu tenho que ter pelo menos informações triviais daquela molécula. Como que eu vou descobrir se ali eu tenho um centro quiral, se eu não tenho, aliás, se eu tenho atividade ótica, se eu não tenho polarímetro, mas eu tenho as indicações. Quais são as condições para eu ter atividade ótica? Primeira coisa é que a molécula tenha carbono sp3 e os 4 ligantes ao redor desse carbono sp3 devem ser o quê? Diferentes. 4 ligantes. Entenda que, ó, não põe isso na tua cabeça, tá? Não é o primeiro elemento, ó. É o ligante, é o grupo que ele me resta, tá? Lembra que eu fiz isso aqui com vocês da fenilalanina, tá? Aqui, ó, esse é carbono, sp3, ó. Eu olhei esse ligante, eu não olhei o nitrogênio, eu olhei o grupo inteiro. Eu não olhei esse carbono, eu olhei C, dupla O, OH. O mesmo caso, eu olhei aqui o grupo benzil por completo, tá certo? Tranquilo? Ótimo, então isso é 4 ligantes diferentes. Então, uma molécula que tenha um centro quiral, você pode falar que ela possui atividade ótica. O que é essa atividade ótica? É aquela capacidade que ela tem lá no polarímetro de girar a luz para a direita ou para a esquerda. No desenho, eu tenho condições de afirmar se eu tenho isômero destrógeno ou levógeno? Não. No desenho, eu só tenho a capacidade de informar se eu tenho ou não centro quiral, tá? Tendo o centro quiral, eu posso falar que essa molécula tem atividade ótica, tá? Essa atividade ótica pode me gerar, por centro quiral, 2 isômeros, que é o destrógeno e o levógeno, tá? E eles são opostos. O que quer dizer isso? Tem atividades diferentes, tá? Aí eu coloquei para vocês como exemplo a talidomida, tá? Onde um realmente era o sedativo e a outra gera
efeitos colaterais terríveis, né? Que aí, no caso, é a má formação fetal, ou até mesmo o aborto, tá? Até a perda total do feto ou natimorto, coisas do gênero, tá bom? Meninos, como que eu vou determinar se a molécula de estrógeno ou levógeno? Pelo experimento. Pelo experimento. Desenho, não. Tá? O desenho, não. Ok? Para eu falar que um desenho é um destrógeno ou um levógeno, eu tenho que te dar as informações do polarímetro. Tá? Trata-se do destrógeno, tá? Esse desenho representa um levógeno, tá? Aí sim você poderia afirmar, tá? Agora, do contrário, não, tá? Conjecturas à distância não tem jeito. Tranquilo? Beleza. Destrógeno é a molécula que tem um centro quiral, que ao ser colocado no polarímetro, ela vai girar a luz do polarímetro, que é a luz plana polarizada, para a direita, destro. E outro lévoro, que é o canhoto, tá? É o cabra que gira, aliás, é o centro quiral, que gira a luz para a esquerda, provoca desvio. Veja, por que provoca esse desvio? Como os ligantes são diferentes, eles têm absorvância de luz diferente, devido à eletronegatividade, tá? Então ele absorve a luz e emite essa luz. Tá? Então aquele ligante que é mais eletronegativo, ele absorve mais luz. Como ele absorve mais luz, mais comprimento de onda, ele vai emitir o comprimento de onda desviado na sua direção. Tá? Assim, lógico, eu estou falando assim de uma maneira bem mais simplista, tá? Mas a ideia é essa, ok? Eu tenho ligantes, assim, eu vou tentar exagerar aqui um pouquinho. Ó. Aqui, ó. Tem o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. O dupla O aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo que os outros ligantes. Então, para onde que a incidência luminosa vai sofrer maior desvio? Em direção aos oxigênios. Né? Então, a luz vai incidir na molécula, tendo uma maior penetração de luz. Né? Lembra lá que vocês viram lá na química geral, aquelas ideias da orbital ligante, orbital antiligante, né? Que você tem as transições eletrônicas, quando você excita o elétron, ele realiza um salto quântico, né? Tem aquele vazio. Então, por ter um elemento muito eletronegativo, acaba que há uma polarização maior de luz, da incidência luminosa de um lado para o outro, tá? Bom, essa é a ideia, assim, de maneira bem simplista, tá? Depois vocês vão lendo nos textos, vocês vão perceber essas ideias. Bom, nessas moléculas eu posso ter mais de um centro quiral, tranquilamente, tá? Essas moléculas, quando tem mais de um centro quiral, é possível determinar o número de isômeros óticos que eu posso encontrar nessas moléculas, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu determino o número de centros quirais, tá? Aqui eu estou colocando uma com 4, poderia ser 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? 8 centros quirais, tá? E em cima disso eu determino através do cálculo. O 2 aqui refere-se ao destrógeno e levógeno, porque são as duas possibilidades que eu posso ter de isômeros, ok? Elevado ao N, que é a quantidade de centros quirais que eu tenho, ok? Beleza, fez seu cálculo, você determina o número total de isômeros óticos. Como eu só tenho duas possibilidades de desvios para cada centro quiral, o que eu posso afirmar? Que a metade é destrógeno e a outra metade é levógeno. Pronto, isso você pode afirmar, tá? O que mais você pode dizer, né? Que é 8 pares de enantiômeros. Para a gente secar a conversa aqui, vou colocar mais um termo aqui que a gente chama de mistura. O assunto é grande, viu? Racêmica. Eu estou chegando na metade do capítulo sobre esse assunto, tá? Sobre isomerismo óptico. No capítulo que está na minha cabeça, tá? Mistura racêmica. Cambada. Presta atenção numa coisa. Se é mistura, tem que ter mais de um indivíduo. Certo? Certo. Racêmica, o que é isso? Mistura racêmica é uma solução equimolar oticamente inativa. Em cambada é o seguinte, eu vou tentar mostrar para você uma ideia, tá? Suponha que eu tenho lá o destrógeno, tá? O ângulo que eu encontrei lá, ele é o mais 5 graus, tá? Eu tenho dessa mesma molécula, tá? O isômero dele, que é o levógeno, ele vai ter 5, certinho? São opostos, tem que ter o mesmo ângulo, tá? Aqui eu tô colocando 5, assim, de um número genérico, tá? Beleza. Aí, nesta solução de destrógeno, eu tenho uma concentração de 1 mol por litro dele, ok?
E o levógero aqui eu tenho 1 mol por litro dele, ok? Se eu pegar, presta atenção aqui numa coisa, ó. Se eu pegar o destrógeno mais o levógeno e colocá-lo dentro de um recipiente, certo? Ou seja, nas mesmas quantidades e nas mesmas concentrações, o que vai acontecer? O desvio de luz de um é neutralizado pelo desvio de luz do outro. Então, eu formei uma mistura racêmica. Ela é oticamente inativa, porque a luz vai incidir sobre as moléculas, uma desvia para a direita, a outra desvia a mesma intensidade para a esquerda. Somando positivo com negativo, vai dar o quê? 0 no desvio total. Então, uma mistura racêmica, ela é uma solução equimolar, aqui, ó, equimolar, de quantidades iguais, tá? Do destrógeno e levógeno daquela molécula, tá? Ele é oticamente ativo, oticamente inativo. Oticamente inativo. Ele é formado por 2 isômeros ativos, o destrógeno existe, o levógeno existe. Independente, eles desviam a luz, tá? Só que os dois, quando formam uma solução equimolar em mesmas proporções, aí tranquilo, tá? Aí, criança, suponha que eu tenha pego minha cubeta, que presta atenção nisso, tá? Pensa que já foi questões de concurso público aí na vida. Ele foi lá, adicionou 0,8 mol por litro de destrógeno e adicionou 0,6 mol por litro de levógeno. Aí ele falou que formou uma mistura racêmica. É verdade? Não, claro que não. Por quê? Para eu ter uma mistura racêmica, as concentrações dos isômeros devem ser a mesma. Aqui está sobrando quem? No caso, está sobrando destrógeno. Então, essa solução formada aqui, ela sobraria desvio para a direita. Eu não tenho a mesma quantidade, ou seja, eu não tenho uma solução equimolar, como é que eu estava falando para vocês. Tranquilo? Beleza? Ótimo, então, tá? Eu vou fechar o assunto aqui com vocês, vou pôr o ponto aqui, porque o outro tópico é o dobro desse. Então, eu não vou começar hoje, eu vou começar semana que vem, que aí eu faço a segunda com vocês e na terça eu já faço exercício com vocês. Tranquilão? Beleza? Ótimo. O Maurício sumiu, já voltou. Para vocês, então, eu desejo uma boa semana, tá? Fiquem com Deus. Tá? Tenham uma semana abençoada e estudem. Peguem um livro, leia, tá? Pega lá na biblioteca virtual, dá qualquer um dos livros de orgânica lá que você pegar, você vai conseguir acompanhar o raciocínio, tá? Geralmente é o volume 1 dos livros de química orgânica. Tranquilão? Ótimo. Os vejo semana que vem, tá? Abraço para vocês. Boa noite, professor. Até mais. Até mais. Abraço.